Olá, meu nome é Raquel Alvarez e hoje, 28 de março, o devocional segue no livro de 1 Samuel, do capítulo 15 ao 17. No capítulo 15, o profeta Samuel foi até Saul com uma ordem do Senhor: atacar os amalequitas, porque eles tinham se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. E a ordem não era somente atacar. O Senhor exigiu que toda a nação amalequita fosse completamente destruída. Pessoas e animais, nada poderia ser poupado. Saul armou uma emboscada e atacou os amalequitas. Porém, ele preservou a vida do rei Agag e o melhor dos animais, descumprindo as ordens do Senhor. Então o Senhor falou a Samuel que se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Deus ficou profundamente triste pela desobediência de Saul. Saul ainda tenta se justificar dizendo que os despojos eram para sacrificar ao Senhor. E Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor, sacrifícios ou obediência à voz de Deus? A obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que as ofertas de gordura de carneiro. E Samuel continuou falando: você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Saul perdeu o trono por causa da desobediência e nós, muitas das vezes, perdemos tronos por causa da desobediência e a falta de submissão. Quando o Senhor lhe dá uma ordem, devemos cumpri-la por completo. Se você só faz uma parte, você não cumpriu a ordem do Senhor. No capítulo 16, Deus fala para Samuel: você já se lamentou muito por causa de Saul. Eu o rejeitei como rei. Então agora vai até Belém, na casa de Jessé, para ungir um dos seus filhos como um novo rei. Samuel ficou receoso porque Saul poderia matá-lo. Então o Senhor orientou Samuel a levar um novilho e oferecer sacrifícios a Deus. Samuel chegou à cidade e consagrou Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Assim que Samuel viu Eliabe, o filho mais velho de Jessé, ele teve a certeza que era ele que o Senhor queria ungir. Samuel pode ter pensado assim porque Eliabe era jovem, de boa aparência e estatura, que lembrava Saul. Mas Deus fala para Samuel: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Samuel viu 7 filhos de Jessé, mas o Senhor não escolheu nenhum deles. Samuel perguntou: não tem mais outro filho? Jessé fala: ainda tem um outro, caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel pediu para chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: é este, unja-o com óleo. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Agora aqui acontece algo interessante, que enquanto o Espírito de Deus foi derramado sobre Davi, ele se retirava de Saul. E em seu lugar, um espírito maligno perturbador foi enviado para atormentar Saul. Saul era desobediente, se rebelou, então Deus se retirou dele, deixando-o governar por suas próprias forças. E no meio desses conflitos, falaram para chamar alguém que tocasse harpa para poder acalmar Saul. Lembraram do filho de Jessé. Então Davi foi trazido à presença do rei. Quando Saul ficava possesso, Davi tocava a harpa e o espírito maligno o deixava. Assim Davi se tornou seu escudeiro. O capítulo 17 inicia com os filisteus reunindo suas tropas para lutar contra Israel, quando aparece Golias no acampamento dos filisteus. Golias tinha quase 3 metros de altura e usava uma armadura pesada. Ele virou para as tropas e desafiou qualquer israelita a enfrentá-lo em combate. Saul e todos os israelitas ficaram apavorados. Nesse tempo, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para cuidar das ovelhas do seu pai em Belém. E durante 40 dias, Golias ia na frente do exército israelita e o desafiava. Um dia Jessé falou para Davi ir ao acampamento levar alimento para os seus irmãos que estavam no exército de Israel. Foi quando ele ouviu Golias desafiando o exército do Deus vivo e soube que o rei estava oferecendo riquezas e sua filha em casamento para quem derrotasse Golias. Saul soube que Davi estava interessado no assunto e mandou chamá-lo. Primeiro Saul tentou fazer com que Davi mudasse de ideia. Davi era jovem e Golias já era um guerreiro, mas Davi insistiu. Então Saul tentou colocar sua armadura em Davi, só que ele não conseguia nem andar. Davi tirou tudo. Pegou somente seu cajado, escolheu 5 pedras e saiu com a sua tiradeira na mão. Golias olhou para Davi com desprezo, fez pouco caso dele e disse que a carne dele ficaria para os animais selvagens. Então Davi falou para Golias: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. E assim Davi venceu, com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou Golias e o matou.
Os israelitas não tinham alguém que se comparasse a Golias de quase 3 metros, mas Deus escolheu Davi, porque o foco de Davi não estava no tamanho do inimigo, mas sim em Deus. A batalha que você tem para enfrentar, querido, pode ser grande, mas não é maior do que Deus pode realizar na sua vida. Amém? Graça e paz do Senhor.